Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40 até o 44. Nós vamos ler esse texto e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, há momentos na nossa existência e na existência do homem em que parece que tudo está perdido. Parece que não há solução. Há momentos em que parece que você chegou a um ponto que não há mais o que fazer. Na vida desse homem, na qual vamos meditar hoje, não foi diferente. A palavra de Deus disse que ele era um leproso. Leproso naquela época, nos dias de Jesus, era uma doença totalmente incurável. Além de ser incurável, ela afastava o leproso do convívio com os familiares, do convívio com a sociedade. Eles eram jogados num depósito de leprosos. E ali eles viviam. Eles não tinham convívio com ninguém, com seus filhos, esposa, esposo, enfim. Não existia nenhum tipo de convívio. Eram momentos extremamente difíceis para aqueles, além do sofrimento que a doença infligia a eles. Irmãos, certamente não era fácil. A palavra de Deus nos chama a atenção para um homem que estava nesta situação, à beira da morte, sem solução, sem a quem recorrer. Mas um dia ele ouviu a respeito de Jesus. Um dia ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. E ele entendeu que não existia solução a não ser em Cristo Jesus. E ele não perdeu a oportunidade. Ele correu para os pés de Cristo. Ele correu para o Senhor. E a palavra diz que o Senhor Jesus tocou naquele homem. Que nessa noite você esteja pronto para o toque de Jesus, que você esteja com o teu coração aberto, para que o Espírito de Deus possa tocar na tua vida, para que nós sejamos, de fato, curados da lepra. Da lepra, não mais uma lepra física, mas sim espiritual. O pecado que muitas vezes insiste em agarrar a nossa vida e está plantado em nosso coração, alicerçado na nossa existência. O Senhor Jesus hoje, nessa noite, Ele toca nos corações que correrem para a sua presença. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 40 até o 44. Diz a palavra: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Amém? 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar, a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nesse momento queremos ouvir a Tua voz. E eu quero colocar-me à Tua disposição, ao Teu mover, ó Espírito, para que Tu possas usar-me como vaso, como boca, para ministrar a Tua palavra a esses que aqui estão, ministrar as nossas vidas. Espírito de Deus, fala conosco, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, há histórias na palavra de Deus que são profundas demais. Às vezes nós meditamos, nós lemos, meditamos 1, 2, 3, 6 vezes, sei lá quantas vezes nós meditamos e mesmo assim não conseguimos esgotar as lições que o Senhor tem para as nossas vidas.
A palavra do Senhor é uma fonte que não seca, é uma fonte perene, e todas as vezes que nós precisamos de algo para a nossa existência, é preciso primeiro recorrer a esta fonte, recorrer a essa água viva, reconhecer que Jesus pode mudar completamente a nossa história, a nossa vida. Esse homem, ele estava num leprosário, afastado do convívio da sua família, do convívio da igreja, do convívio da sociedade. Estava jogado numa espécie de depósito, no leprosário, afastado. Era diferente, irmãos. Hoje, os leprosos andam em nosso meio, sem problemas, não mais é transmissível, mas naquele tempo, além de ser transmissível, era visto pelos sacerdotes como uma doença espiritual, era um mal terrível. E eles não podiam ter convívio, não poderiam desenvolver amizade, enfim, era uma situação muito complicada. Mas, para sua sorte, eis que Jesus passava naquele lugar. Só que junto a Jesus uma grande multidão estava. A palavra diz que Jesus já tinha iniciado a sua obra como Messias, já estava ministrando a palavra e sinais eram feitos, enfermos eram curados, grandes sinais eram mostrados à população. E aqueles sinais atraiu o povo, e o povo corriam atrás de Cristo em busca do milagre. O interessante, amados, que esta parte, ela é muito similar aos nossos dias. Hoje nós temos visto que muitos têm corrido atrás de Cristo Jesus, não pelo poder de salvação, não pelo céu, mas para receber um milagre, receber uma bênção. E às vezes as pessoas decepcionam-se porque Jesus, Ele abençoa aqueles que são fiéis. O Senhor tem a bênção para aqueles que são fiéis. Esse homem mostrou a sua fidelidade, ele correu para Cristo Jesus, ele correu. Diz a palavra, versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Amados, nesse texto você vê o desespero desse homem, você vê o desespero dele, porque ele sabia que a sua vida estava totalmente perdida, não havia a menor possibilidade de uma cura, de uma volta ao convívio com a sua família, de estar mais uma vez na sinagoga, de andar em meio às praças. Ele sabia que isto era impossível, mas veja, ele enxergou Jesus. Ele conseguiu ver Jesus. Nós precisamos, amados, em meio às nossas situações, nossa caminhada, a exemplo desse leproso, ver Jesus, correr para Jesus. Diz a palavra que ele correu para a presença do Todo-Poderoso. Existia no seu coração uma determinação. Sem determinação você não alcança o favor de Deus. Sem determinação você não toca em Jesus. Sem determinação Jesus não toca em você. A palavra diz, amados, que esse homem, ele saiu do seu lugar, nas suas dificuldades, poucas forças, seu estágio avançado, difícil, quem sabe dores ou não, problemas com o seu corpo, com certeza, mas mesmo assim, ele não enxergou essas dificuldades como um entrave para chegar-se a Cristo Jesus, para chegar-se à presença do Senhor. Ele correu, ele tinha uma determinação, ele queria a presença de Deus, ele ansiou pela presença do Senhor, ele sabia que só Jesus poderia mudar a sorte dele. Nós precisamos imitar esse homem, irmãos. Infelizmente, a nossa determinação com relação a Deus é uma determinação muito meia boca. Aquela determinaçãozinha morna, quando não é fria. Nós não temos muitas vezes determinação em buscar a presença de Deus. Nós fazemos quando dá. É preciso entender que o homem sem Jesus é leproso. É leproso. Irmãos, a palavra diz que além da determinação, ele mostrou-se humilde. Quando esse homem chegou-se diante do Senhor, o que é que ele fez? Rogando de joelho.
Ele jogou-se aos pés de Cristo Jesus, de joelho ele clamava: Senhor, olha para a minha causa, olha para a minha vida, se tu quiseres pode purificar-me. Ele colocou-se em situação de humildade diante de Deus. Se nós não quebrarmos o nosso pescoço, a nossa altivez, se não jogarmos por terra o nosso orgulho, não vamos alcançar o favor de Jesus. Só é possível chegar-nos à presença de Cristo, ver Cristo, sermos tocados pelo Senhor, quando nós humildemente nos colocamos na nossa situação. E qual é a nossa situação? Servos, apenas servos. É preciso que haja humildade, a humildade de reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, amados. Outro aspecto interessante é que a fé, a confiança estava presente na vida daquele homem. A fé, irmãos, a confiança. Isso está evidente a partir do momento que você olha que ele saiu com as suas dificuldades, com os seus problemas, foi ao encontro de Cristo. Não era fácil chegar até Cristo. Não que o Senhor colocava barreiras ao seu redor. Não, de forma alguma. Não como hoje os pregadores famosos que andam com seus guardas-costas. Não era isso. Mas era a população, era o povo que achegava-se a Cristo Jesus, que comprimiam Cristo Jesus, que cercavam a Jesus. Alguém imagine, irmãos, alguém fraco, no estágio avançado de lepra. Oh Senhor, mesmo assim ele com fé, com confiança, não deixou se parar. Ele seguiu, foi e tocou e foi tocado. Ele foi ouvido pelo Senhor. O Senhor ouviu o desespero daquele leproso. E grandes coisas, magníficas coisas aconteceram na vida daquele homem. Irmãos, fazendo uma analogia com a nossa existência e a lepra, na Bíblia tem também esta figura. A lepra é o pecado. A lepra é o pecado na vida do homem. O homem que cultiva a lepra, que vive na prática do pecado, ele é leproso. Ele está afastado. Afastado talvez não do convívio da família, nem tampouco da sociedade, mas afastado de Deus, porque o pecado o afasta do Senhor. Nós precisamos reconhecer o nosso estado e corrermos para os pés de Cristo Jesus. Mas eu quero chamá-los ainda a atenção para o momento do toque restaurador de Jesus. Veja, irmãos, como Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, Ele tem prazer em alcançar aqueles que se achegam a Ele. Se você achegar-se a Cristo, se você clamar por Cristo, se você colocar-se de joelho diante do Eterno, certamente você será ouvido. Porque o Senhor está de ouvidos abertos ao clamor do justo. O Senhor ouve o clamor do justo. E o Senhor toca nos seus, toca naqueles que são amados, toca naqueles que procuram achegar-se à sua presença. Oh, glórias! Versículos 41 e 42, ouçam. Jesus profundamente compadecido. Olha só que interessante. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, eis o toque restaurador de Jesus. Esse toque restaurador, ele está ao nosso alcance hoje. O Senhor quer tocar na tua vida, o Senhor quer tocar na nossa vida, da mesma forma que Ele tocou naquele leproso. Ele tem prazer em tocar na nossa existência, de uma forma compassiva, emocionado. Jesus emociona-se, Jesus fica feliz. O prazer do Senhor é restaurar aqueles que achegam-se a Ele. Você tem corrido para os pés de Cristo? Será que nós temos olhado para Jesus como o único que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mudar o nosso ser, mudar quem somos e por fim,
escreveu o nosso nome no livro da vida, para que possamos estar com Ele eternamente na glória, no céu, usufruindo o melhor que a nossa alma, ou que o ser humano possa experimentar. Eis aí o toque de Cristo Jesus, amados. A palavra diz que o coração de Jesus, coração compassivo, misericordioso, Ele mostra a sua misericórdia para com aquele homem. Jesus quer mostrar a sua misericórdia para com a tua vida. Ele mostra a sua misericórdia para com a minha vida. Somos alcançados pelo favor do Senhor. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, vemos, amados, que a sua misericórdia não fica presa, mas Jesus, Ele age. Jesus age em favor de todos aqueles que se achegam a Ele. No caso do leproso, Jesus não olhou para aquele homem com a cara assim meio de lado, leproso. As pessoas tinham medo, irmãos. Além do medo, existia na lei de Moisés a proibição do convívio com os leprosos, já que a lepra era vista como uma impureza espiritual. Eles não podiam tocar, conviver, para não contaminar-se. Mas Jesus não olhou de lado. Ei, apóstolo, olha esse camaradinho aí, ó. Olha para ele. Não, Jesus achegou-se a ele. Diz a palavra que Jesus, com a sua misericórdia, oh meu Deus, profundamente compadecido, uma grande misericórdia tomou o coração do Senhor, que Ele não se importou com a lei, Ele se importou com aquele homem, Ele se importou com o sacrifício daquele homem, Ele se importou com a fé daquele homem, Ele se importou com o estado daquele homem, Ele achegou, tocou naquele homem. É assim que Jesus faz, amados. Jesus, Ele toca de uma forma definitiva na nossa vida para nos purificar, para nos lavar, para nos restaurar, para mudar completamente a nossa forma de vida, e a partir do momento que nós somos purificados, a exemplo do leproso, uma nova vida nos é dada, irmãos, uma nova vida nos é dada. O Senhor sempre tem uma nova vida para aqueles que achegam-se a Ele. E esse milagre tão magnífico, tão extraordinário, faz-nos lembrar que Jesus tem em suas mãos o poder transformador, que o amor de Jesus é grande demais para com aqueles que se achegam a Ele, mesmo leprosos, mesmo marcados pelo pecado, mesmo vindo de uma vida totalmente depravada, mergulhada na lama e nas práticas imundas desse mundo. Mas quando o homem achega-se a Jesus, o Senhor não o abandona, o Senhor não os afasta, mas o Senhor os traz para perto de si, toca nestas vidas, lava-os, purifica-os, muda a sorte, uma nova existência, com certeza, vem. Oh, glórias! É assim que o Senhor faz, amados. O Senhor, Ele tem prazer em nos curar, em nos restaurar, em encher o nosso coração de prazer, de contentamento, de satisfação. O Senhor tem prazer em escrever o nosso nome no livro da vida, para que no dia eterno estejamos com Ele, lá na glória. Jesus, Ele nos ama tanto, irmãos, tanto, a ponto de dar a sua vida para que nós pudéssemos hoje, aqui, reunidos por aí, louvar o seu nome, adorar o seu santo e maravilhoso nome. Eis a bênção do amor do Senhor que se estende sobre a nossa existência. Prepara-te para o toque de Cristo Jesus. Prepara-te para o toque restaurador de Cristo. Prepara-te para ser tocado pelo Senhor, mas queira ser tocado pelo Senhor. Queira ser tocado. Não fique sentado esperando Jesus sair do seu lugar para te alcançar, mas corra, a exemplo do leproso, com as forças que você não tem.
O pecado, irmãos, o pecado é uma lepra, com certeza. E o pecado, ele arranca as forças do homem. O pecado, ele arranca as forças do homem. Você vê que muitas vezes as pessoas não conseguem largar o pecado. Elas não conseguem chegar-se à presença do Senhor. Por quê? Porque o pecado é forte. Porque o pecado separa. Porque o pecado é uma lepra que consome as forças, que consome o vigor. E o estágio avançado deteriora completamente a visão do homem. Nós precisamos encontrar forças onde nós não temos e corrermos para os pés do Senhor. Não espere ficar bem. Hoje é o tempo, porque aquilo que Cristo tem para cada um de nós, diz a palavra, que é impossível nós imaginarmos. Não perca esta oportunidade de usufruir o melhor de Deus. Oh, glórias! O melhor de Deus para as nossas vidas. Dizem por aí que o Senhor tem sobre a face da terra o melhor para os fiéis. Não é bem desta forma. O Senhor tem bênçãos? Tem. As dificuldades estarão presentes? Sim. Mas o bom de Deus está reservado para uma vida eterna. Não esses dias passageiros que nós vivemos sobre a face da terra, mas para uma eternidade de gozo completo. É impossível nós experimentarmos isso enquanto humanos, enquanto aqui, nessa vida física. Mas o dia que nós estivermos ali na glória, vamos de fato conhecer a profundidade do gozo, da satisfação, da alegria, do prazer, do contentamento que Cristo tem reservado para aqueles que se achegam a Ele. Amém, igreja? Oh, glórias! Almeje ser tocado por Cristo Jesus. Sonhe em ser tocado por Cristo Jesus. Viva para ser tocado por Cristo Jesus. Ande para ser tocado por Cristo. Faça todas as coisas para que tu possas ser tocado por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Versículos 43 até o 45. Há algo interessante, irmãos. Jesus olha para aquele leproso que já não era leproso, um ex-leproso. O interessante, vale ressaltar, que quem lê sobre lepra, não a lepra de hoje não é tão grave quanto esta de 2000 anos atrás. Não é tão grave. Quando nós estivemos ali na Índia, visitamos um leprosário. E havia pessoas sem os membros do seu corpo. A lepra já estava controlada, porque hoje é possível controlá-la. Mas haviam perdido os membros das suas mãos, dos pés. E naquele tempo, nos dias de Jesus, mais terrível era. Muito mais terrível. Muito mais. O corpo da pessoa ficava totalmente deteriorado. As pessoas perdiam os membros. Perdiam orelha, braço, perna, dedos, enfim. Ficavam totalmente deteriorados. E não existia como curar. Como buscar uma cura. Mas Cristo disse o seguinte: fique limpo. Certamente ele teve seu corpo totalmente restaurado. Totalmente curado. A partir daquele momento, as pessoas que estavam ali olharam para aquele homem, mas onde está o leproso? Cadê o leproso? Cadê aquele cara mal cheiroso? Cadê aquele cara doente, cara cheio de feridas? Cadê o cara que não tinha os dedos, sei lá, enfim? Talvez sem membros. Onde está esse homem? Eles não conseguiam mais enxergá-lo, porque diz a palavra que o Senhor o purificou. O Senhor o purificou. A purificação de Jesus não foi progressiva, mas sim instantânea. Uma purificação instantânea. E Cristo olha para aquele homem e diz: olha só, presta atenção. Versículos 43 até o 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou
a propalar, a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Foi tão impactante a cura de Jesus, mas tão impactante, que aquele homem, o ex-leproso, ele deveria procurar a sinagoga, apresentar-se ao sacerdócio, porque ali seria comprovado a cura dele. Era dessa forma que comprovava-se a cura do leproso. Seria comprovado e o sacerdote o declararia curado. Mas ele não se conteve. Jesus fala, faça dessa forma, porque esse é o trâmite da religião. Faça assim, para que o povo entenda, para que o povo compreenda, para que a igreja veja que você foi totalmente transformado. Mas irmãos, quando alguém recebe um presente tão grande, um presente tão magnífico, tão extraordinário, algo tão indescritível, é impossível guardar segredo e esperar tempos. Quando você recebe alguma coisa grande, alguma coisa magnífica, você não consegue guardar o segredo. Você logo, WhatsApp, liga para alguém, fala para o esposo, a esposa, para um filho, enfim, mas você não guarda segredo. Esse homem não conseguiu obedecer Jesus nesse aspecto. Ele não conseguiu. Quando ele olhava para o seu corpo, quando ele via seu corpo restaurado, ele fazia um paralelo antes, há poucos minutos. Eu, enfermo, doente, condenado à morte, nos meus últimos dias de vida sobre a face da terra, mas hoje eu olho para o meu corpo e vejo totalmente restabelecido, são, normal, oh glórias. Certamente aquele homem não tinha como conter a sua alegria, o seu prazer. E diz a palavra que ele não foi na sinagoga mostrar-se ao sacerdote para cumprir os trâmites da lei, mas desobedecendo a Jesus. Essa desobediência vale. Desobedecendo a Jesus, ele passou a falar de Cristo e daquilo que Cristo fez na sua vida. E ele testemunhava e ele mostrava-se, certamente as pessoas o conheciam. E ele mostrava-se, veja o meu corpo, sou eu, aquele que sofria, aquele impuro, aquele leproso, sou eu, eu fui curado, eu fui restaurado, veja o que Jesus fez na minha vida, veja o que Jesus fez na minha vida. Irmãos, o impacto da cura daquele homem foi tão grande no meio da sociedade, o impacto foi tão grande, que Jesus já não conseguia andar no meio das ruas, porque as pessoas também queriam receber de Jesus algum tipo de benefício. Diz a palavra que Jesus andava por lugares ermos, lugares desertos. Queridos, nós fomos curados de uma lepra. Se você não sabia disto, tenha ciência agora. Você era leproso, imundo, mal cheiroso. Os teus dedos estavam caindo, a tua orelha, teu nariz apodrecendo, teus dentes caindo da boca. Lepra. Faça uma pesquisa sobre lepra. Veja. O pecado faz assim na vida da pessoa. O pecado, ele destrói a vida da pessoa. O pecado arrebenta com você. O interessante ainda é que ela produz uma insensibilidade. A lepra produz insensibilidade. Quando a pessoa, hoje, em nossos dias, carrega em si algum tipo de lepra, hanseníase, você pode colocar uma agulha, espetá-lo com uma agulha que ele não sente. O pecado é uma lepra que torna você insensível. Hanseníase que torna você insensível. E você já não consegue ver, quem sabe, a necessidade de uma busca urgente
pelo toque de Jesus. Mas a lepra mata. E só Jesus pode curar. Só Jesus. Não morra leproso. Não morra. Corra para os pés. Esforça-te. Desesperadamente corra, porque Jesus passa diante de você. Jesus passa diante de você. Busque o toque restaurador, curador, renovador de Cristo Jesus na tua vida. Pague o preço para ser tocado por Cristo. Pague o preço enquanto há tempo. Pague o preço para viver a verdade do Senhor de forma intensa e poderosa. E a partir do momento que você receber a tua cura, a tua renovação, siga o exemplo desse ex-leproso. Saia e fale. Fale de Jesus. Fale daquilo que Jesus fez na tua vida. Fale, testemunhe daquilo que Cristo fez. Mostre-se diante da sociedade, para que as pessoas vejam que você é uma nova criatura, que teu corpo foi restaurado, que a tua vida foi renovada, que você já não vive como leproso. Que você já não vive como leproso. E eu quero falar com vocês o seguinte: não queira viver como leproso, porque o final é morte. E se você morrer na lepra, é melhor não ter nascido. Infinitamente melhor você não tivesse nascido. Porque aquilo que te reserva, e aquilo que está reservado aos leprosos. Deus amado, misericórdia. Irmãos, nós precisamos correr para os pés de Jesus enquanto há tempo, para recebermos o toque restaurador de Jesus. Eu quero ainda complementar essa palavra dizendo o seguinte: esse relato inspirador desse leproso, da vida desse leproso, desse ex-leproso, mostra o amor incondicional de Cristo Jesus para com as nossas vidas. O amor transformador. Mas, assim como o leproso, nós temos que nos achegar a Cristo Jesus. Nos achegarmos a Ele. Para vermos, irmãos, aquilo que Ele pode fazer e faz na nossa vida. E a exemplo do ex-leproso, que você possa ser reintroduzido no reino dos céus. Viver com Cristo. No seio de Abraão, viver com o Todo-Poderoso. Amém? A oportunidade está diante de nós. Nós não podemos desperdiçá-la. E quero ainda ressaltar que a lepra tem diversos graus. Há diversos graus de lepra. Em nossos dias, a hanseníase, ela é bem tranquila. Muito tranquila. Mas é uma lepra. Se você voltar alguns séculos atrás, era muito intensa. Assim é o pecado na vida do ser humano. Em alguns o pecado mostra-se grandioso. Em outros, ele mostra-se pequenininho, quase insensível. Mas não deixa de ser lepra. Portanto, busque o toque de Jesus. Busque o toque restaurador de Cristo Jesus. Amém, amados? Que nós possamos entender essa palavra do Senhor e buscarmos a purificação que só Jesus pode nos dar. E uma vez ex-leproso, que jamais possamos voltar a ser dominados por ela. Que Deus fale de uma forma grandiosa ao teu coração, que você entenda essa palavra e que você busque desesperadamente a presença do amado, o amado Jesus. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia eu era leproso, mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu toque tornou-se uma verdade na minha vida. Muitos que estão aqui, Senhor, e que ouvem esta palavra, um dia foram leprosos, mas também foram alcançados, e o teu toque os purificou.
Que essa verdade seja contínua na vida de todos aqueles que se achegarem a Ti, Senhor. E que nós possamos, que as pessoas, que aqueles que necessitam, esforcem-se para tocar, para chegar-se à Tua presença. Oh Deus, toca nesses corações, dando-lhes entendimento, compreensão, discernimento, para que Te busquem, como buscou o ex-leproso, de uma forma desesperada, Senhor. Oh Senhor, que assim seja na vida do ser humano, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? O toque restaurador de Jesus. Sejamos nós tocados por Cristo Jesus e restaurados. Amém? Mensagem 1283.